Imagina se você encontra um caderno que pode realizar qualquer desejo. O que você faria? Mas não é qualquer desejo não, e esse caderno não é tão simples assim de entender. Por que não, Lunix? Calma que eu já te explico. É porque esse desejo pode ser realizado se for relacionado a mulheres. Sim, galera, você pode realizar aqueles desejos dos virgões que estão assistindo esse vídeo. Então, galera, se prepara, pois esse caderno vai parar nas mãos do nosso prota de hoje. Ele é um fracassado que vai fazer loucuras com o nosso Death Note da mulherada. Então já clica no like do vídeo para me ajudar e inscreva-se. Eu tenho uma meta de chegar a 700 inscritos até o final do mês e eu conto com o seu apoio. Galera, tudo começa com o nosso protagonista caminhando meio apressado pela rua, sem nem prestar atenção direito no caminho, quando de repente ele tropeça em algo diferente no chão. Ao abaixar, ele encontra um livro, ou melhor, um caderno meio surrado, jogado ali como se fosse lixo. O nome na capa, Punch Note. Ele já solta um "hã?" na hora, achando super estranho. Curioso, resolve dar uma folheada e percebe que dentro tinham várias anotações bem bizarras, todas relacionadas a roupas íntimas femininas, tipo o que virgão pensa quando vê aquelas waifus. E na primeira página já vem uma regra: a coisa mais linda do mundo é uma parte íntima de uma mulher. O cara fica sem entender nada. Como assim? Quem escreve um negócio desses? Mesmo assim, segue lendo. A segunda regra dizia: esse caderno é imune ao fogo e à água. Não pode ser destruído de jeito nenhum. Só existe uma unidade no mundo. Aí já fica mais cabuloso. Não dá para queimar, molhar, destruir. Como assim? Na terceira regra, o negócio fica ainda mais estranho. Se o usuário do caderno vir a parte íntima de uma mulher, poderá fazer o que quiser com ela. Ele até arregala os olhos. E para completar, a quarta regra dizia: se o usuário escrever no caderno a forma como quer ter uma relação com a mulher que viu, ele tem até 30 minutos depois de enxergar aquilo para realizar seu desejo. Nesse momento, o protagonista fecha o caderno na hora. Tá de sacanagem comigo, né? Pega o caderno e até joga contra a parede do quarto, sem acreditar que um negócio tão sem noção podia existir. Quem é que inventa essas porcarias? Será que o povo não tem nada para fazer? Bufou antes de sair do quarto e deixar o livro largado lá. Depois disso, ele resolve dar uma volta no parque para esfriar a cabeça. Senta num banco, respira fundo e fica só observando o movimento. Mas aí, como se fosse destino, surge alguém que ele já conhecia de vista. Uma mulher aparece caminhando, toda suada, provavelmente voltando de uma corrida. Na hora, o coração dele dispara. Ele tenta manter a postura, olha para o chão fingindo que não reparou, só para não parecer um stalker esquisito. Mas claro, não resiste e acaba levantando discretamente para segui-la de longe. O problema é que não era a primeira vez. Ele já vinha todo santo dia ao parque só para ver essa garota passar, como se fosse um ritual. Ele não sabe o nome dela, a idade, de onde vem ou o que faz. Nada. Só que a beleza dela roubava a atenção dele toda vez. E não vamos mentir, não era só a beleza, era o corpo dela que fazia ele perder a linha. Cada passada dela chamava atenção, e ele seguia como um cachorro perdido, fingindo que também estava se exercitando só para justificar estar ali. Enquanto andava atrás dela, sua mente começa a viajar. Ele lembra do caderno e se pergunta: e se esse Punch Note fosse real? Será que eu realmente poderia... Mas logo corta o pensamento. Só de imaginar, ele já começa a sentir seu amigão reagindo, o que definitivamente não era nada apropriado no meio da rua. Ele para, respira fundo e pensa: que porcaria eu tô fazendo? Tô ficando maluco? E decide ir embora dali, tentando esquecer tanto a garota quanto aquele caderno maldito que apareceu na sua vida. Depois de todo aquele rolo com o caderno estranho, nosso protagonista decidiu dar uma relaxada. Ele estava em um restaurante, sentado numa mesinha de canto, devorando sua refeição enquanto pensava na vida. Só que, claro, a cabeça dele não parava de rodar em círculos, principalmente por causa daquela garota linda que ele tinha visto no parque. Não importava o quanto tentasse, ele não conseguia tirá-la da mente. Enquanto mastigava, começou a lembrar do tal caderno, o Punch Note. Será que aquilo é real mesmo? Pensava. Porque convenhamos, se fosse só uma piada sem graça, não tinha por que ficar imaginando. Mas se funcionasse, aí o negócio era outro. O problema é que para usar o caderno, ele precisava ver a parte íntima de uma mulher.
Fácil falar, né? Mas como é que ele faria isso? Ainda mais com uma garota que nem conhece. Era fora de cogitação. Ele tentou balançar a cabeça, afastar os pensamentos, mas a ideia martelava. Será que sou idiota de estar acreditando nisso? Se fosse verdade, aquele livro poderia mudar completamente a vida dele. Mas se fosse mentira, só estava se iludindo com bobagem. Mais tarde, já de noite, ele andava por um bairro bem escuro, sozinho, sem rumo. Foi quando notou, do lado esquerdo, uma cena curiosa. Uma garota sentada num parque de diversões abandonado, tomando cerveja como se fosse a coisa mais natural do mundo. Do nada, ela levantou a cabeça e o chamou pelo nome, Hang Jock. Ele arregalou os olhos, conhecia aquela voz. Era Jurá, uma garota do bairro. Indo para casa, Hang? Ela perguntou balançando a latinha. Ele coçou a nuca, meio sem jeito. E você, o que tá fazendo aí largada? Ela riu. Só bebendo um pouco. Mas e aí, não foi você que falou que tinha falhado no vestibular? Vai ter que esperar mais um ano, né? As palavras dela foram como uma flechada. Ele ficou tenso. Se for para ficar relembrando isso, vou embora. Não preciso desse papo. Nosso prota faz drama, se jogando de lado no banco. E a mina fala, calma, eu só perguntei, não precisava ser grosso. A gente não é amigo? Para aliviar o clima, Jurá estendeu a latinha. Toma um gole, otário. Ele pegou, meio hesitante, e tomou um trago. Nem sabia por que estava ali ainda, mas, de algum jeito, aquela garota sempre trazia uma energia diferente. Depois, ela correu para um balanço velho e começou a se empurrar com força. Ele observava, rindo sozinho da cena. O engraçado é que ele e Oura se conheciam desde criança. Moravam no mesmo bairro, estudaram na mesma escola por 6 anos, mas nunca foram próximos. No máximo sabiam o nome um do outro. Foi só um mês atrás, quando por acaso beberam juntos numa praça, que finalmente conversaram de verdade. A partir daquele dia, parecia que tinham recuperado o tempo perdido. Era uma amizade que nasceu de repente, mas parecia sólida. Ele a encarava enquanto ela se jogava para frente e para trás no balanço. Você tá ficando maluca? Vai cair daí! Gritou preocupado. Ela gargalhou. Relaxa, tá divertido. Ele se levantou, pronto para segurar caso algo desse errado. Quantas latas você já bebeu, hein? Foi então que aconteceu. Youra perdeu o equilíbrio, tropeçou no próprio pé e, pá! Caiu no chão de cara. Só que a posição em que caiu deixou à mostra algo que ele nunca esperava ver. E vocês sabem o que ele viu, né, galera? Aquela parte íntima mesmo. E com toda a escuridão, ele conseguiu enxergar claramente. Na hora, ele congelou. O coração disparou. Não pode ser, pensou. Lembrou imediatamente do Pantinote. Uma das regras era clara. Se visse a parte íntima de uma mulher, poderia realizar qualquer desejo com ela. Ele desviou o olhar rapidamente, corando até as orelhas. O que eu tô fazendo? Isso é errado. Forçou-se a parar de pensar besteira e correu até ela, ajudando-a a se levantar. Você tá bem? Perguntou preocupado. Tô, só fiquei meio tonta, respondeu rindo sem jeito, limpando a roupa e ajeitando a saia. Ele ficou em silêncio, sem saber o que falar. Por dentro estava em um turbilhão. Será que funcionaria mesmo? O coração dele parecia uma bateria de escola de samba, batendo sem parar. Enquanto isso, Youra apenas ajeitava a roupa, sem se dar conta do que tinha acontecido. Os dois ficaram ali, parados no parque, o silêncio tomando conta. Nenhum deles teve coragem de puxar assunto. Mas uma coisa era certa. Para o protagonista, aquele momento não sairia mais da cabeça. Afinal, ele agora tinha visto com os próprios olhos o que poderia ser a chave para descobrir se aquele caderno era real ou não. Nosso protagonista estava pirando em pensamentos. Ele lembrava das regras do caderno, tinha 30 minutos depois de ver uma parte íntima para escrever o que quisesse. Só que agora ele travava, ficava encarando o vazio pensando: o que eu escrevo? O que eu faço? Enquanto isso, a amiga dele no parque, meio desconfiada, percebeu a cara estranha dele e perguntou o que estava acontecendo. Ele só respondeu com desculpa esfarrapada, disse que estava com tédio e tentou mudar de assunto. Ela riu, pegou a garrafa de volta e disse que queria beber mais. Ele ficou em silêncio, só pensando no caderno, na situação e na loucura que seria usar aquilo com uma amiga.
Então galera, será que o nosso prota vai usar o caderno em sua amiga waifu ou ele vai amarelar e desistir? Pois vocês já perceberam, né? Ele é tarado e cheio daqueles pensamentos errados. Mas até agora não fez nada. E se vocês querem a continuação dessa obra, já sabe, né? Escreva Lunix parte 2. Se você chegou até aqui, muito obrigado e não esqueça de deixar o like no vídeo e também inscreva-se no canal.